Olá! Hoje vamos mergulhar numa ideia que, olha, ela desafia a base de como a gente vive, o ócio criativo. A proposta aqui é repensar tudo aquilo que a gente sempre acreditou sobre trabalho, estudo e lazer. O homem que trabalha perde tempo precioso. Imagina só, essa frase ficava piscando na tela do computador do sociólogo italiano Domenico De Masi. Parece um paradoxo, não é verdade? Como assim? Trabalhar é perder tempo. Mas olha, essa provocação é o ponto de partida para uma teoria que pode realmente transformar nosso futuro. E o mais interessante é que o criador dessa teoria, o Domenico de Masi, aplicou ela primeiro na própria vida. Ele conta que saiu de uma rotina frenética, com jornadas de trabalho de quase 20 horas, para um modelo completamente novo, onde a casa dele, o escritório e o centro de estudos viraram uma coisa só. Ele parou de exportar o corpo em viagens sem fim e passou a exportar as ideias dele, provando que sua teoria não era só um conceito abstrato, mas um projeto de vida real. Mas para a gente entender a solução que o De Masi propõe, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender o problema. Ele chama isso de a jaula industrial, que é basicamente a forma como a gente aprendeu a separar nossa vida em caixinhas. A sociedade industrial nos deu um roteiro de vida que a gente até acha que é natural, mas não é. Pensa bem. Primeiro, a juventude, que é dedicada só para estudar. Depois, a vida adulta, focada em trabalhar, em produzir. E, por fim, a velhice, que vira um período de descanso meio forçado, muitas vezes de inutilidade. É uma linha reta, sabe? Uma fase rigidamente separada da outra. E essa separação toda era governada por 6 princípios bem claros. A padronização, que nos deu o famoso Ford Modelo T, que podia ser de qualquer cor, desde que preto. A especialização, que dividia o trabalho em tarefas minúsculas numa linha de montagem. A sincronização, que basicamente criou o trânsito da hora do rush, porque todo mundo tinha que estar no mesmo lugar na mesma hora. E aí tem a centralização, bem representada por essa pirâmide, junto com a concentração de pessoas nas fábricas e a maximização da produção a qualquer custo. E qual foi a consequência humana disso tudo? Bom, ao quebrar o trabalho em gestos repetitivos, o modelo industrial acabou criando o que De Masi, citando Marx, chamou de o imbecil especializado. É uma pessoa que usa o corpo, as mãos, os pés, mas não a mente. O cérebro, ali na linha de montagem, se tornava inútil. O trabalho virava uma atividade para autômatos. Então, qual é a saída dessa jaula? A grande ideia de De Masi é justamente o ócio criativo, um modelo totalmente novo, pensado para essa nova era em que a gente já está vivendo. E o que é, afinal, esse tal de ócio criativo? É a síntese, a fusão, o ponto em que trabalho, estudo e lazer acontecem ao mesmo tempo. Como assim na prática? Pensa numa boa aula, numa entrevista fascinante ou até mesmo quando a gente assiste a um filmaço. Em uma única atividade é possível criar valor, que é o trabalho, se divertir, que é o lazer, e aprender algo novo, que é o estudo. Tudo junto. E é importante dizer, isso não é só uma filosofia de bem-estar, não. É uma resposta super prática às mudanças gigantescas da sociedade pós-industrial, o mundo que veio depois do mundo das fábricas. Olha, essa comparação aqui ilustra a mudança de um jeito brilhante. De um lado, o trabalho físico e repetitivo da era industrial. Do outro, o trabalho intelectual e criativo de hoje. O valor principal? Antes era eficiência, quantidade. Agora é inovação com significado. A estrutura de pirâmide, supercentralizada, deu lugar a uma rede, bem mais descentralizada. E o tempo, que era todo sincronizado e separado, agora pode ser flexível e integrado. A mudança é enorme. E por que essa mudança está acontecendo justo agora? Bom, primeiro, porque o trabalho braçal está sendo substituído pelo intelectual. As máquinas estão automatizando as tarefas repetitivas, o que libera os humanos para o que elas não podem fazer. O mercado não quer mais só eficiência, ele exige criatividade. E, claro, a tecnologia, a internet, o trabalho remoto, tudo isso tornou a velha estrutura centralizada obsoleta. Então, o ponto central é este: a gente está diante de uma oportunidade única de redefinir o nosso tempo e entender por que este novo modelo é tão importante é fundamental. É essencial que fique claro, ócio criativo não é preguiça, não é não fazer nada, muito pelo contrário. E aqui tem um ponto que é chave. Muitas vezes não fazer nada é bem menos prazeroso do que um trabalho criativo. A ideia é enriquecer as nossas atividades, de modo que cada ação seja produtiva, divertida e educativa, tudo ao mesmo tempo.
E, de novo, a vida do próprio De Masi é o melhor exemplo disso. Ele trocou as jornadas frenéticas por atividades integradas direto da sua casa. Deixou as viagens constantes para trás e passou a exportar ideias, não o corpo, usando a tecnologia. Ele basicamente aboliu a separação entre tarefas e hoje busca essa mistura de trabalho, estudo e lazer em cada coisa que faz. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A pergunta que fica é: na vida de cada um, em que momentos o trabalho, o estudo e o lazer já se encontram? Onde é que essa fusão já é uma realidade? E, talvez o mais importante, como é que a gente pode, de forma intencional, expandir essa fusão?